que eu sou uma pessoa introvertida ou extrovertida? Neste vídeo, eu quero trazer para você essas duas características de personalidades. E para que serve eu saber dessas características? Onde é que elas podem me ajudar? Em muitas coisas da sua vida. Principalmente para você que é profissional e que está atuando no mercado de trabalho. Seja num cargo de gestor, seja você mesmo sendo o próprio empreendedor da sua empresa. É muito importante o autoconhecimento, porque quando você tem o autoconhecimento, fica mais fácil você reconhecer as suas virtudes, as suas potencialidades e automaticamente olhar para a sua equipe ou para a sua empresa e verificar onde estão também as habilidades dessas pessoas, as características de personalidade. E aquelas que estão em falta, talvez eu tenha que buscar no mercado para compor tudo isso. Essa característica de a pessoa ser extrovertida ou introvertida, depois num outro vídeo eu vou falar sobre outros aspectos que existem também, mas essa nós vamos focar aqui. Então a primeira coisa que você vai identificar, se você é aquele tipo de pessoa que costuma, diante de uma roda de conversa, por exemplo, numa reunião, se você é aquele que é o primeiro que fala ou a primeira que fala, expõe seu ponto de vista, debate, traz informações, esta é uma característica de um extrovertido. O introvertido vai ser aquele que vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, e num determinado momento ele vem e fala. Quase sempre quando eles expõem o seu ponto de vista, eles são muito assertivos. Mas a grande parte acaba indo embora e não expõe o ponto de vista. Por quê? Eles guardam para si. Então o introvertido ele tem mais essa característica de olhar este universo externo, né? Observa tudo isso, traz para si, elabora dentro de si, mas tem uma certa dificuldade de trazer isso para o mundo externo. Enquanto que o extrovertido, ele tem essa facilidade de expor as coisas para o mundo externo e às vezes tem a dificuldade de olhar para si. Os extremos sempre não são bons. Então, essa é uma teoria baseada em tudo que o Jung nos trouxe, né? Para quem não é da área, o Jung é um dos papas da psicologia, um dos primeiros cientistas que trouxe essas informações. Então, ele fala que dentro de uma família, quase sempre é assim: se eu sou extrovertida, a tendência é encontrar um marido introvertido, né? Ou vice-versa. E os filhos, eles vão intercalando. Então, se você tem dois filhos, é possível que você tenha um que seja extrovertido e um outro introvertido. E dentro das famílias, e não só dentro das empresas, ocorre essas falhas gravíssimas. Por quê? O extrovertido, ele sempre tem mais facilidade de se relacionar. Então, é mais fácil. E às vezes, aquele que é introvertido pode entender que os pais gostam mais daquele que é extrovertido do que o introvertido. E aí, se um pai é introvertido, o que acontece? Ele vai ter mais facilidade de se relacionar com aquele que é extrovertido. Por quê? É a ponta do oposto. Então, se eu tenho dificuldade de me manifestar, eu vou admirar quem? Aquele que se manifesta. Se eu sou a pessoa que tem muita facilidade de manifestar, eu vou admirar quem? Aquele que manifesta menos, porque ele é mais assertivo. Fala, nossa, falei 10 coisas aqui, o outro falou uma, e ele foi muito mais assertivo do que eu, que falei 10, né? Então, a nossa tendência é sempre admirar aquele que é o oposto. E muitas vezes, dentro do seio familiar, entende-se isso como rejeição. Então, olha como é valiosa essas informações. Se você entende que esse conteúdo ele é bem-vindo, eu sugiro que você compartilhe com os membros da sua família, com as pessoas do seu trabalho, para que cada um vá identificando como que eles funcionam. E isso facilita nas relações. Por que existe tanto conflito dentro das relações? Justamente porque nós não sabemos como nós funcionamos. Eu estive num curso recentemente, eu achei assim tão lindo isso, porque tinham dois palestrantes. Um era introvertido e o outro era extrovertido. Só que eles já tinham esse autoconhecimento e sabiam usar desses recursos. Então, quando a parte era mais
específica, o introvertido é que colocou. Então ele falava menos, ele mostrava mais imagens, mas ele tinha uma didática para passar aquelas informações que caía assim que nem uma luva, né, o conhecimento. E quando era mais de convencimento, de falar de coisas mais generalizadas, aí vinha o extrovertido e dava aquele up, né? Todo mundo ficava animado, feliz, alto astral. A outra pessoa já era mais centrada. Olha que composição maravilhosa. Então eu espero que aí no seu time, na tua empresa ou na sua família, vocês também possam reconhecer esses potenciais e explorar mais. Então, olha, bom quando eu reconheço no outro e bom quando eu reconheço em mim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho como premissa principal a característica de extrovertida. Automaticamente aqui no cowork, onde eu trabalho, eu tenho uma gestora que trabalha comigo que ela tem a característica introvertida. Quando se refere à comunicação, claro que para mim é muito mais fácil, mas quando é para fazer análise minuciosa, é certo que essa outra pessoa faz isso com muito mais mestria do que eu. E eu não vou ficar enciumada e muito menos vou me sentir menor do que ela, porque ela tem algumas habilidades e eu tenho outras. E nem ela vai se sentir assim também com relação a mim, porque ela reconhece as potencialidades delas e as potencialidades dela e as minhas, e vice-versa. Então, olha como o autoconhecimento é bem-vindo. Por isso que eu me proponho, né, já faz um bom tempo, que o meu trabalho todo de psicologia clínica, ele fica pautado em atender os gestores, né, aquelas pessoas que estão num cargo de diretoria, de tomada de decisão, ou o próprio empreendedor que tem a sua empresa, porque quando ele reconhece esses potenciais, tem um fator principal aí maravilhoso. Sabe qual é? Você não entra em estresse. Você não vai querer fazer um negócio que você não tem capacidade desenvolvida. É como se fôssemos contra a lei ou contra Deus, se você quiser usar esse termo. Por quê? Eu estou querendo enfiar meu bico onde eu não tenho essa capacidade. E por que que eu vou desenvolver isso, né? Entrar nisso, se eu vou acabar adoecendo? Então, quando você está num cargo, e quando você é pai e mãe, é muito bem-vindo que você observe isso também, para não exigir de um filho aquilo que o filho não tem para ofertar, mas tem outras coisas. E é certo, se você tiver dois, você já vai identificar isso que eu estou falando, porque um vem introvertido, o outro vem extrovertido. Segundo Jung, ele acredita que isso é uma lei da própria natureza, que faz com que compõe essas duas versões humanas, para que um aprenda com o outro. E o que eu percebi ao longo do tempo com relação a mim? Eu era uma extrovertida muito lá na ponta, lá, né? 80%, 90% de extroversão. À medida que eu fui buscando o autoconhecimento, eu fui vindo mais para o meio. Então hoje ainda prevalece a minha característica extrovertida, mas eu também reconheço a parte introvertida dentro de mim. Porque hoje eu gosto de ficar sozinha, gosto de estar na minha companhia, gosto de, às vezes, pegar uma planilha e me aprofundar naquela planilha, estudar ela e entender onde é que estão os pontos falhos. E antes eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia enxergar, inclusive, os números pequenininhos, de tão extrovertida que era. Então, às vezes, você pode ter um filho aí que ele está diagnosticado como uma criança hiperativa e, na verdade, ela nem é hiperativa, ela é extrovertida, só que ela está no extremo. E aí ela não para em lugar nenhum e é muito falante, atropela todo mundo, né? Se está na escola, está agitada e agita todo mundo. Então, isso é muito importante identificar isso. Então, sobre este universo do extrovertido e do introvertido, esta é a mensagem que eu quero deixar aqui para você. Espero que você aproveite. Se quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato comigo pelo número do WhatsApp aí, que eu até tenho um teste que posso disponibilizar para você fazer, para identificar qual é a sua característica de personalidade. Engasguei, gente. O próximo vídeo eu vou falar de uma outra característica, que é quando a pessoa é intuição ou sensação, e no outro eu vou falar sobre
pensamento e sentimento. São funções que compõem essa característica de uma pessoa que é extrovertida ou introvertida. Então, fique ligado, se você ainda não me segue, coloca aí o sininho para te chamar, que em breve eu deixo também esses outros vídeos para ir te ajudando, ok? Então, um grande beijo no seu coração e na sua alma, e que a sua lucidez seja sempre a sua mestria.